Felicidade é ver raiar um novo dia. Muitas dicas secretas pra você, tá bom? É isso aí. Nós estamos voltando aqui para falar da parte 5, né? Da nossa série que nós estamos fazendo sobre o reino de Cristo. É necessário que nós tenhamos muito conhecimento sobre o reino de Cristo, né? Porque nós estamos aí no final. A Bíblia está se cumprindo tudo. Tudo está se cumprindo. Então não está faltando pessoas para falar sobre o anticristo. Está cheio de pessoas aí falando sobre o anticristo, quem é, quem não é, como será, como agindo, sinal da besta, nova desordem mundial, ou nova ordem, desordem mundial. Tá cheio de pregadores aí que trazendo teoria da conspiração a respeito do antes da chegada de Jesus. Mas nessa série eu quero estar mostrando e aprendendo junto com vocês, tentando passar para vocês como será o reino de Cristo na terra, certo? Nesta série de vídeo vamos mostrar como será o reino de Jesus na terra. Vamos estudar muitos versículos e passo a passo vamos desvendar as profecias sobre o reino de Cristo, de forma que vai abrir a nossa mente para entender as coisas que estão acontecendo e os acontecimentos que breve virá. Na lição passada, a lição de número 4, aprendemos o porquê Deus coloca seu Espírito Santo no homem e o porquê o homem precisa dele, do Espírito Santo. Foi na lição número 4, aí nós aprendemos isso, tá bom? Aprendemos também em que reino nós estamos vivendo hoje e quem vai compor o reino de Cristo e sobre o reino eterno também. Esse nós vamos ainda estar falando sobre ele, certo? Então nessa lição, parte 5, vamos aprender como será o domínio do reino milenar, como vai ser dominado esse reino, como vai ser. Vamos ver o que os profetas profetizaram sobre Jesus. Vamos ver se o seu reino vai durar só apenas 1000 anos ou vai continuar. Depois do milênio não haverá mais guerra. Depois do milênio não vai haver mais guerra, certo? A Bíblia deixa bem claro que depois do milênio não haverá mais guerra, nem no milênio, tá? Não vai haver mais guerra. A guerra é hoje. Hoje nós estamos até no Armagedon, ainda vai ter guerra. Aliás, vai ter rumor de guerra, porque quando Jesus aí estiver voltando, não vai ter tem nem sentido, né? Porque eles vão perder a guerra para valer, né? Então, a guerra é só até no Armagedon, tá? Não vai ter aí terceira guerra mundial, vai ter ameaça só. Então, Jesus terá um reino eterno. Jesus terá um reino eterno. Como eu disse, Jesus não vai reinar apenas 1000 anos. O reino dele não é apenas 1000 anos. O milênio é apenas o tempo determinado para a restauração. Isso podemos conferir em Mateus 19, versículo 28. Jesus fala da restauração. Em Atos 1,6. Ali em Atos 1,6. Então, os judeus esperavam que o Messias viria e seria como Davi, como Salomão, ou melhor, como Davi, né? Guerreava aí contra Roma, entrava em conflito aí, né? E acabaria por restaurar Israel. Ter um reino de Israel com as 12 tribos, como era na época de Salomão, na época de Davi. Esse era o sonho
e a esperança de muitos. Então, quando você vê em Atos 1, versículo 6, quando você vê lá, o Jesus já estava ressuscitado. Porque quando Jesus morreu, parece que acabou tudo, né? Os discípulos no caminho de Emaús estavam indo embora, acabou tudo agora, já era. Já era. Mataram ele, a nossa esperança já foi, acabou tudo, não tem mais. Né? Até que Jesus se pôs no meio deles, tal, e depois eles voltaram. Não quero entrar em detalhes aqui para não ficar muito grande o vídeo, né? Mas ali, no versículo 6, Jesus estava ressuscitado diante dos discípulos. Algumas pessoas, alguns discípulos perguntaram para Jesus: agora que o Senhor ressuscitou, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora? Aparentemente, Jesus deu até uma mal resposta para eles. Ó, não cabe a vocês isso. Calma. Toma uma aguinha com açúcar aí. As coisas não é bem assim. Não. Porque o Pai, Jesus, ele citando ele, e o Pai, nós temos uma visão muito maior. Os pensamentos de Deus estão acima dos pensamentos dos homens. Certo? Então, vocês estão sendo muito mesquinhos. Vocês estão pensando em si próprio, enquanto o Pai está pensando na terra toda. Todas as nações. O Pai não está pensando só em vocês, judeus. Só em nós, judeus. Está pensando em todos. O Pai tem uma visão panorâmica, não uma visão centrífica, centralizada. Então isso cabe ao Pai. O que os discípulos estavam tendo uma visão do quê? Estavam esperando que Jesus agora, ressuscitado, ia começar a fazer guerra. Reunir de novo a multidão, arrumar um exército, ia fazer guerra com os romanos, ia restaurar de novo Israel, ia dar Jerusalém como capital para Israel, como era na época de Davi. Mas não era esse. Não era esse os planos de Jesus. Não. Quando você vai para Atos 3, versículo 21, você lê um pouquinho antes também, você vai avaliar isso. Ali está dizendo que convém que Jesus fica nos céus. Os céus, o Pai lá, retenha, segure Jesus lá. Que ele fique lá até a restauração. Até o dia da restauração de tudo. Quando chegar o dia da restauração de tudo, aí então, Jesus volta. Volta para cumprir o resto da missão. Aí sim, ele vai estabelecer o reino e vai reinar sobre todas as nações. Quando você vê lá a estátua de Daniel, de Nabucodonosor lá, Daniel 2, você vai ver no versículo 24 a 26 e 34 a 36, fala do governo da pedra. Jesus é a pedra que vai bater no pé da estátua e vai acabar com todos os reinos. Acabar, vai sumir todos os reinos. E o reino da pedra vai permanecer, vai encher a terra. Isso não será num piscar de olho. Vai ter muito serviço. Então eu citei aqui, Atos 3:21. Se bem que Paulo falou que Jesus irá entregar o reino ao Pai, isso não significa que ele vai sair fora, certo? Não significa
que Jesus vai sair fora. Ele vai continuar no reino. Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino, não é uma menina, um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, e o seu governo estará sobre os seus ombros. O governo vai estar sobre os seus ombros. Ele será o responsável do governo mundial. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento do seu governo, que vai aumentar. Seu governo não vai ser igual ao governo de Davi, não. O aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Esse governo não vai haver fim, e a paz também não. Sobre o trono de Davi e no seu reino, certo? Sobre o trono de Davi, porque Jesus vai assentar no trono de Davi. Então, durante o 1000 anos e no reino eterno, o reino de Jesus vai ser eterno, para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fez isso. Fará isso, aliás. Então, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Pai, ele vai cumprir isso que ele prometeu a seu filho. Então, Deus havia prometido um Salvador. Aqui vamos a passo para nós aprender. Deus havia prometido um Salvador, certo? Este era um homem, um varão. E sobre os seus ombros cairia toda a responsabilidade da terra. A regeneração inteira da terra ia cair sobre os seus ombros. Ele tinha que morrer para pagar todos os pecados da humanidade. Ele pagou com sangue. Não foi nem com ouro nem com prata, mas com seu próprio sangue. Ele comprou todas as pessoas. Como eu já disse, se alguém quiser, se alguém desejar ser escravo de Satanás, pode ser. Mas Jesus já pagou. Já deu para você carta de alforria. Então hoje, todos nós temos o privilégio de ser servo de Deus. Servo não é escravo, certo? Então Jesus comprou todos nós, pagou todas as nações, pagou todos. Só resta você aceitar esse pagamento, essa salvação. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não será confundido. A salvação é um dom gratuito de Deus, certo? Não tem preço, é de graça. E a regeneração também estava sobre a sua responsabilidade. Ele vai vir e vai regenerar a terra. Ele vai ter um governo justo e um governo sem fim. Guardaram? Pensaram nisso? Então ele já pagou, ele vai regenerar. Quando ele voltar, ele vai regenerar tudo. E ele vai ter um governo justo e sem fim. Lucas 1, versículo 32 e 33. Este será, está no futuro. Então o anjo está aqui declarando para Maria que o filho dela, que Maria teria um filho, ponharia o nome de Jesus, tal. E este será, está no futuro, grande, será grande, e será, está no futuro também, chamado Filho do Altíssimo. E ele já é chamado Filho do Altíssimo. E ele já é grande. Mas o Senhor Deus lhe dará, ainda não deu, o trono de Davi. Aliás, deu, né? O trono de Davi, seu pai, porque pela linhagem, Jesus era filho de Davi também. Tá? Tem um dos cegos que disse, Jesus filho de Davi, né? Tem misericórdia de mim. Então ele prometeu dar o trono de Davi, seu pai. E nesse trono, Jesus vai reinará, não reinou ainda,
eternamente sobre a casa de Jacó. Vai reinar sobre as 12 tribos. Sobre a casa de Jacó significa sobre as 12 tribos. E o seu reino não terá fim. Não é só no milênio que ele vai reinar, porque o reino dele não vai ter fim. A ideia aqui não é falar de Jesus servo. Jesus foi um servo de Deus. E ele foi até servo dos homens, servindo os homens. Caso ele colocou lá em João 13, colocou água na bacia, lavou os pés dos discípulos, né? Mas aqui a nossa ideia nessa série de vídeo, a nossa ideia é falar de Jesus, Rei dos Reis. Porque nós estamos falando do reino de Jesus. Então a nossa ideia aqui é falar de Jesus, Rei dos Reis. O judeu esperava um rei poderoso e não um servo. E Jesus veio como servo, né? Jesus veio como servo e não agradou os judeus. Aliás, não está agradando até hoje, que eles estão esperando ainda o Messias. Por que eles estão esperando um Messias? Estão esperando alguém que estabeleça um governo. Por exemplo, Benjamin Netanyahu, ele foi primeiro-ministro de Israel. E agora vai sair a quarta eleição, porque Israel não tem mais um governo. Israel está precisando de alguém que reine sobre Israel. Provavelmente, esse alguém está chegando. Está prestes a chegar. Então eles vão fazer agora a quarta eleição, eu acho que em março. A quarta eleição, porque Israel não tem ainda um dominante. Não tem alguém que domine Israel. Mas está chegando para dominar Israel. Então vamos aqui continuar passo a passo. Se você assistiu desde a primeira parte, então está entendendo melhor. Se não assistiu, assista. E vai entender que existe 5 reinos. E temos que fazer parte de pelo menos 4. Certo? Nós temos que fazer parte de 4 reinos deles. Caso contrário, nós podemos estar perdidos. Nós temos que fazer parte de 4 reinos. Eu falei, eu tenho um vídeo, acho que vou deixar aqui na descrição se eu lembrar, titulado 5 reinos. Certo? Titulado 5 reinos. Reino de Deus, reino dos homens, reino de Cristo, reino de Satanás e reino eterno. Hoje nós vivemos no reino dos homens e temos que estar vivendo no reino de Deus. Depois nós temos que viver no reino de Cristo para poder viver no reino eterno. Reino de Satanás, fique fora. Quem vive no reino de Satanás, ele vai viver no reino de Satanás, no reino dos homens. E se não pertencer ao reino de Deus, está fora do reino de Cristo, está fora do reino eterno. Entendeu isso? Então, caso contrário, nós vamos perder a salvação. Na próxima lição, parte 6, nós vamos aprender como será o comportamento das nações. Como será o comportamento das nações durante o milênio? O que vai acontecer durante o milênio com as nações? As pessoas que nascerem no milênio, as que chegarem no milênio vivos, nós vamos aprender sobre isso. O que vai acontecer com elas?
O que eles irão fazer com tantas armas de guerra que hoje tem? Bomba atômica, esse monte de tanque de guerra. O que eles vão fazer com isso? As pessoas, porque no reino mileniar não vai precisar disso. Tudo isso aí vai ser desmontados. O que é que eles vão fazer? Com tantas armas de guerra que tem hoje. Por que Jesus falou tanto sobre o reino? Por parábolas. No caso, então Jesus aí falou acerca de 40 parábolas. Mais de 40 parábolas, talvez, que nós encontramos registrado aí na Bíblia. Muitas parábolas Jesus citou. E que a maioria dessas parábolas, se não todas, tem a ver com o reino dele. O reino eterno também. Tá bom? Porque Jesus veio aqui para falar do reino. Ele disse que nós deveríamos falar do reino. Ele disse que ficar em Jerusalém, sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Falando do reino, pregando o reino de Deus e pregando o reino messiânico, pregando o reino eterno. Nós temos que pregar esses 3 reinos, porque faz parte do nosso sonho, faz parte da nossa meta, faz parte da nossa vida, esses reinos. Certo? Então não se esqueça de deixar o seu joinha, acionar o sininho e se inscrever também. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe e até o próximo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão.